Aleluia. E vamos aqui receber com a salva de palmas o nosso querido pastor Eduardo Júnior e a sua esposa Catiele, para compartilhar conosco o testemunho do que Deus tem feito na vida desse casal. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que alegria poder estar aqui hoje, testemunhando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu sou filho de José Eduardo Vieira e Rosália. Meu pai é empreendedor. Sou fruto de uma família que é empresário. E eu cresci juntamente com meu pai, vendo ele prosperar e quebrar, subir e descer, igual uma gangorra. E crescendo junto com ele, vendo situações assim. Lembro de um momento quando começou a prosperar muito, em 92, e chegando ali na Copa do Mundo de 94, porque foi um marco nas nossas vidas. Eu estava exatamente com 11 anos de idade, e foi quando meu pai, ele teve um momento difícil no casamento com a minha mãe, quase separou, porque a prosperidade estava destruindo a nossa família. E ali o Senhor levantou uma pessoa para poder evangelizar a minha família. Minha mãe, ela ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu, entregou a sua vida a Cristo Jesus, e ali a nossa família começou a viver uma nova história. Começamos a conhecer o Jesus que muda a nossa história. Exatamente em 2002, numa situação onde meu pai vinha prosperando e quebrando. Você sabe, quando o empresário, ele suja o nome dele, suja o nome da esposa, aí sobrou para o nome do Juninho. Foi o primeiro CNPJ que abriu no meu nome. Mas ali ainda eu não tinha tanta autonomia para tomar decisões. E de 2002 até 2010, foi um momento quando o meu pai, em 2010, ele permitiu eu e o meu irmão, nós tomarmos frente, da empresa. E eu cheguei na videira em 2005. Nesse momento nós estávamos endividados, Quem aqui já fez dívida e sem saber aonde e como pagar? Era assim que nós vivíamos a nossa vida. Éramos escravos dos juros, de agiotas, éramos ali empresários que não tinham administração, não tinha administração financeira. Mas o Senhor Jesus, ao entrar na nossa vida, mudou a nossa história. O meu testemunho é mais voltado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu aprendi aqui na igreja. Foi chegando na videira que eu comecei a entender o propósito eterno de Deus. Foi aqui na igreja que aprendi a liderar, aprendi sobre o propósito, aprendi sobre lealdade, fidelidade, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E como foi precioso e maravilhoso tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas aqui. Não tenho nenhuma formação, mas eu tenho o favor de Deus. Eu tenho o principal, tudo aquilo que eu preciso para poder ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Recebi um chamado da parte de Deus, como chamado para ser pastor, como profissão para ser empresário. Em um dos momentos de crises, depois de 2010, juntamente ali à frente da empresa, juntamente com meu irmão, e onde eu fui amparado, onde de fato aquilo que o pastor Douto acabou de pregar, amizade verdadeira,
irmãos aliançados, irmãos de alianças, que de fato foram instrumentos de Deus da minha vida e ainda é até hoje. Pastor André Francisco, grande homem de Deus, me ensinou uma vez, estávamos no cursão, e eu contando um momento de crise para ele, na empresa, e foi quando ele ensinou a respeito do FRP, Fundo de Reserva Permanente. Aquela palavra entrou no meu coração. De lá para cá eu mudei completamente a maneira de lidar com as minhas finanças, a maneira de administrar os recursos os quais o Senhor tem dado e colocado nas minhas mãos. Eu entendi que de fato o Senhor, Ele dá pão para alimento e semente para semear. De fato eu fiz ali um propósito com o Senhor. Aquilo que você acabou de ouvir aqui. Às vezes você pensa que o seu problema é a falta de dinheiro, a falta de recursos. Eu estou aqui para falar para você, não é. O que nós precisamos é da presença de Deus. O que nós precisamos é de Cristo nos nossos negócios. De Cristo ser o centro da nossa vida, ser o centro da nossa empresa, ser o centro daquilo que nós estamos envolvidos e daquilo que nós fazemos. De lá para cá o Senhor começou a nos prosperar, começou a mudar. Foi um dos momentos nos quais, ali de crise, o qual de fato eu estava entrando numa depressão. E revoltado, cheio de justiça própria, falava para Deus: oh Senhor, sou crente, nunca matei ninguém, só de raiva, não traio a minha esposa, procuro fazer as coisas certinhas e não prospero, não avanço, as coisas travadas. Eu me lembro exatamente, numa dessas crises, a minha amada esposa me deu uma palavra de ânimo. Chegou em mim e falou: amor, nós estamos juntos e nós vamos superar isso. Endividados, sem esperança, sem expectativas de dias melhores. Esse foi o dia que eu me levantei para olhar para Cristo, porque antes eu já tinha tentado de tudo, já tinha decidido acordar cedo, agora eu vou trabalhar muito, né? Eu vou chegar cedo nessa empresa, quero ver se as coisas não vão mudar. Sabe o que aconteceu? Não mudou nada. Mas o dia que eu decidi colocar o Senhor em primeiro lugar, na minha vida, no meu coração, tudo mudou, tudo transformou. Todas as palavras que é ministrada e compartilhada aqui, a cada domingo, cada palavra que é ministrada, eu tomava no meu coração e aplicava nos meus negócios. Quando nós ouvimos o testemunho do nosso pastor Aloysio, falando a respeito do aspirar ou de subir a montanha, parece que eu já passei por essa crise, mas agora eu estou em outro nível. Cada palavra eu aplicava naquilo que eu estava fazendo, e ali o Senhor começou a mudar a nossa história, e tem mudado a nossa história. Foi quando eu fiz um compromisso de todos os desafios da igreja, e nenhum deles eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero ter semente para semear em todos eles. E falo para você, pela graça de Deus, o Senhor não tem deixado faltar as sementes para semear. O Senhor tem nos prosperado. Morávamos aqui no final do bairro Feliz, viemos para a Videira aqui em 2005, e de fato estamos aqui até hoje. Vimos grande mover de Deus aqui neste lugar, até chegar o momento desse prédio também cair. Um dos alvos da minha oração era de fato ter a reforma na Praça da Bíblia. Já compartilhei com o pastor André, falei: pastor, não tem como, pastor, tem que reformar isso aqui, porque quando chovia molhava tudo aqui dentro, tinha que colocar balde por causa das goteiras. Eu falei: misericórdia, isso não combina conosco. E aconteceu o que aconteceu. Deus já tinha o seu plano, o seu arranjo. E eu falo para você, eu tenho semeado a cada desafio muito mais, porque o Senhor tem acrescentado a nós. Hoje nós temos duas empresas principais, uma no ramo de transporte rodoviário e uma de loja de pneus para caminhão.
Hoje nós temos mais de 150 funcionários. Hoje nós temos mais de 5 filiais, pela graça de Deus. Assim como ouviu Walter Dan falando, a todas as segundas-feiras, nós também reunimos todas as segundas-feiras, fazemos o nosso momento ali de devocional, em todas as filiais nossas. Os líderes são ali orientados para poder fazer. E como o Senhor tem liberado o seu favor e a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu a graça de mudarmos aqui do Bairro Feliz. Hoje nós moramos num condomínio, ali no Jardim Porto, pela graça de Deus. E temos visto os nossos filhos crescermos junto conosco na vida da igreja. Sabe, queridos, é tão importante nós estarmos envolvidos e guardados pelo Senhor junto com os irmãos. O que eu tenho hoje para testemunhar é fruto daquilo que a graça de Deus tem feito nas nossas vidas e usado, irmãos, usado a nossa liderança, usado a nossa igreja. Há uma unção de Deus para adquirir riqueza, acredite. Assim como há uma unção de multiplicação sobre nós, assim como há uma unção o qual nosso pastor tem de mestre para ensinar a palavra. E como que o Senhor, há 2 anos atrás, Ele gerou um encargo no meu coração para investir na vida de pastores. E o Senhor tem dado a graça. Nós temos o alvo ali de termos esse ano, no mínimo, sustentando 10 pastores que estão lá de tempo integral. Mas falo para você, viu, amor, diante do seminário, o Senhor tem movido no coração. E um dos meus alvos também é que o Senhor acelere esse momento de nós estarmos também integralmente na obra dEle. E nós queremos que o Senhor tem operado maravilhas nas nossas vidas. E acredite, você foi chamado por Deus para fazer parte de uma igreja aonde os seus negócios também você é vencedor, por meio da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Eu queria deixar um vídeo, o qual eu preparei quando eu fiz uma reunião para os empresários aqui na Praça da Bíblia. Pode passar para nós, por favor. Todo grande sonho começa pequeno, às vezes com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de fé. Enquanto muitos desacreditam, Deus trabalha em silêncio, preparando o impossível. Foi assim que tudo começou. Uma simples borracharia, uma família e um propósito. O tempo passou e o que era pequeno se tornou grande. Essa é a história de quem não desistiu, de quem confiou em Deus e viu Ele transformar o ordinário em extraordinário. Tudo começou aqui, sem recursos e sem estrutura, com fé e um sonho. Eu não imaginava aonde Deus me levaria, mas eu sabia que Ele estava comigo. Foram dias difíceis, até pensei em desistir, mas eu aprendi que quando Deus está nos planos, não há impossível. Cada cliente, cada pneu trocado, cada dia de trabalho fazia parte do propósito. De uma pequena borracharia familiar, eu, meu pai, meu irmão, nasceu um grande milagre. Hoje, a Pneus Brasil e a GB Brasil Transporte são testemunhos do que Deus pode fazer com quem acredita. Eu não cheguei aqui pelo dinheiro, mas eu cheguei pela fé. E você, quer desfrutar do reino? Não desista. Coloque Ele, o Deus, nosso Pai, que tanto nos ama, à frente dos seus negócios. Veja Ele te levar do 0 ao 1 milhão. E eu sou testemunho desse grande milagre.
Glória a Deus, que bênção. Vamos orar e abençoar a vida desse casal tão precioso para a nossa igreja. Estende suas mãos para cá, assim como vocês estão mesmo sentados. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor pela vida desses irmãos queridos, por todo o mover do Senhor até aqui, mas com tudo que com certeza o Senhor ainda vai fazer a partir daqui. Pai, eu creio que estão vivendo um novo tempo, como igreja, como discípulos de Cristo, ó Deus, no seu ministério, também nos seus negócios, e tudo isso de forma profética, é uma semente para aquilo que se tornará uma colheita de uma lavoura inteira, que eles terão diante do Senhor, em paz, no descanso, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.